E a palavra de Deus para o teu coração hoje está em Provérbios, no capítulo de número 4, no versículo 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Preste atenção. Você sabe que o homem, ele foi o único ser que teve o privilégio de ser criado à imagem e à semelhança de Deus. E por causa disso, a natureza do homem, antes do pecado, ela era totalmente pura. A maldade, o pecado, eles não faziam parte da natureza do homem, porque a divindade, a pureza de Deus estava sobre ele. Só que Satanás, de uma maneira muito sutil, usando de toda a esperteza e de toda a sagacidade, ele vai induzir o homem ao pecado. E ao induzi-lo, ele fez não só com que o homem perdesse a natureza divina, como também passasse a ter agora uma natureza totalmente pecaminosa. E como Deus abomina o pecado, Deus agora, por causa disso, ele teve que se afastar do homem que ele mesmo havia criado. O homem que antes falava face a face com Deus, agora, por causa do pecado, ele teria que se esconder de Deus. O homem que foi criado para ser a sua imagem e semelhança e que contemplava a glória de Deus, agora só poderia vê-lo através da fenda de uma rocha, e mesmo assim, só uma pequena parte, porque a glória era muita. Até que um dia, Deus, com a sua mão forte e poderosa, ele resolve ouvir o clamor do seu povo e levantar um grande homem de Deus chamado Moisés, para que através dele, do Moisés, o povo que neste momento estava cativo no Egito viesse a ser liberto. Só que Deus tinha planos. Além de libertar o povo do jugo e da servidão do Egito, Deus também queria começar através de uma sombra, porque o Antigo Testamento é uma sombra das coisas futuras. Ele queria, através de uma sombra, mostrar como o homem iria ser livre do pecado, ou seja, o que o homem deveria fazer para ser livre do pecado e conseguir voltar para Deus. Vamos ver isso na palavra. Êxodo, capítulo 12, versículo 3, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5: o cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Versículo 7: e tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então você vê que este texto ele está falando claramente a respeito da Páscoa, que simboliza para nós o quê? A salvação através do sangue de um cordeiro que foi morto. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Não é coelhinho de Páscoa ou ovos de chocolate, não. Mas a Páscoa quer dizer salvação através do sangue de um cordeiro que foi morto. Você vê que a palavra diz que o cordeiro, ele deveria ser sacrificado, a sua carne comida e o seu sangue, ele teria que ser passado nas portas, para que à meia-noite, quando a morte viesse, ela passasse por cima, porque este é o significado da Páscoa. Só que o grande detalhe é que não somente os egípcios seriam feridos, mas também o hebreu que não tivesse a marca. Ou seja, aquela pessoa que não separasse o cordeiro macho perfeito, que não o sacrificasse à tarde e que não marcasse a porta da sua casa com o sangue do cordeiro, mesmo sendo hebreu, esta pessoa morreria. Mesmo sendo hebreu,
a morte a alcançaria. E por quê? Porque aquele sangue, ou aquele sacrifício, não salvaria somente os homens da morte, mas principalmente aquele sangue ilustraria a salvação do pecado. E tanto é que a partir desse momento, sempre que o homem precisasse se justificar de algum pecado, ele teria que repetir este mesmo gesto: separar o cordeiro, levar ao sacerdote, sacrificar o cordeiro, espargir o seu sangue sobre o altar e oferecê-lo em holocausto. Durante muito tempo foi assim. Só que o tempo passou, e com o passar do tempo, com o passar dos anos, o homem ele foi se acostumando com esta prática. O homem começou a fazer a coisa mecanicamente, a ponto de Deus já não se agradar mais tanto daquela forma de expiação através do sangue do cordeiro. E foi justamente aqui, quando Deus percebeu que o homem estava desta maneira e que aquele sacrifício já não era mais suficiente, é que ele resolveu preparar um novo cordeiro. A princípio, ele até vai fazer a mesma coisa, do mesmo jeito. O cordeiro seria jovem, seria adulto, seria sacrificado ao entardecer, teria o seu sangue derramado. A princípio seria tudo igual. Só que a grande diferença é que o sangue deste novo cordeiro não teria poder de remir e salvar uma pessoa somente uma vez, não. Porque com o sangue do cordeiro comum, por exemplo, se a pessoa pecasse 3 vezes, ela teria que sacrificar 3 cordeiros. Mas com este novo cordeiro, não. Com esse novo cordeiro, o pecado seria completamente aniquilado. Pastor, e quem era este cordeiro? Aonde estava este cordeiro? O próprio João Batista, ele vai admitir que o cordeiro era Jesus. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro Pascual. Ele é que teria o poder de nos proteger. É pela marca do sangue de Jesus é que o homem tem vida de verdade. Só que vamos nos aprofundar um pouco mais na palavra. De que maneira ou de que forma este sangue teria o poder de salvar-nos e de nos abençoar? Vamos entender. Quando na primeira Páscoa, lá no Egito, quando Deus falou com Moisés acerca do livramento da morte, qual foi a ordem dada por Deus a Moisés? Deus disse que além de degolar o cordeiro e de comer da sua carne, o sangue deste cordeiro deveria servir para marcar as casas, a fim de que a morte passasse por cima, porque a palavra Páscoa vem do hebraico psar, que quer dizer passar por cima. Então, Deus ele vai dar esta ordem para marcar as casas com sangue, para que a morte passasse por cima. Só que olha o detalhe. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 7 diz assim: tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então você vê que apesar da marca do sangue proteger a casa num todo, o único lugar aonde esta marca deveria ser posta seria onde? Somente na porta. E aqui está a grande revelação de Deus para nós. Jesus, numa certa feita, ao falar das coisas que contaminam o corpo, ele vai dizer que não é o que entra no corpo que contamina o homem, porque o que entra vai para os ventres e é digerido. Mas na verdade ele vai dizer que o que contamina o homem é o que sai. E aí em Marcos, no capítulo de número 7, no versículo de número 21, ele complementa dizendo assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura.
Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então você vê que Jesus está dizendo aqui que os pecados que matam o homem, os pecados que trazem a morte, eles procedem de onde? Do coração. Amado, e o que é o coração? O coração é a porta. O coração é o acesso por onde saem os pecados e por onde entra a morte. Quando Deus ele disse a Moisés para que marcasse com sangue somente as portas das casas, espiritualmente falando, Deus com esta ordem, ele queria nos mostrar o quê? Que a única forma dos pecados que saem serem aniquilados e da morte que entra não ter acesso ao homem, essa é a marca do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, guardar a porta do nosso coração. E é entendendo isso que nós vamos entender o texto que nós lemos no início lá em Provérbios. Porque quando Salomão disse lá para guardar o coração, ele deu para nós o mais sábio dos conselhos, porém, o que ele não disse era como fazer isso. Como impedir o pecado e a morte de terem acesso ao homem. Salomão não sabia, mas hoje nós sabemos. A única forma da morte não entrar e dos pecados não fluírem é se a porta de acesso, é se a porta do coração estiver marcada pelo sangue de Jesus. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 18, olha o que a palavra nos diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Deus te ama tanto, meu amado. Deus te ama tanto, minha amada, que desde a fundação do mundo, Ele já havia preparado este cordeiro, para que, através da morte deste cordeiro, para que através do sangue deste cordeiro, este sangue, na porta do teu coração, guardasse a tua vida e os teus sentimentos. Deus, através desta palavra, está dizendo: quer estar guardado de verdade? Quer estar protegido de verdade? Quer que a morte jamais tenha acesso à tua vida? Então guarde hoje o teu coração debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro Pascual, o único Cordeiro que se chama Jesus Cristo.